Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 7º ano. Nós vamos terminar aquela aula que a gente estava falando semana passada sobre os indígenas aqui no Brasil, tá? Uma das coisas que eu ia terminar é a partir da página 61 do livro, tá? Onde fala aí o significado das guerras para os indígenas do Brasil na época da colonização, tá? Que muitas das vezes vai até assustar um pouco os portugueses, essa história da parte de guerra dos indígenas. Sendo que os indígenas, eles tinham aquela coisa da honra, a terra para eles era sagrada. Então uma guerra era para mostrar a força de uma comunidade daqueles habitantes contra os outros. Por exemplo, tinha algumas tribos até que protegiam as suas tribos com um cercando em forma de madeira que vai ser chamada de poliçadas. Poliçadas são madeiras, são colocadas, trançadas umas nas outras para proteger, fazer tipo um forte para proteger a aldeia, tá? Ou fazia fossos, né? Cavavam buracos e para dificultar que o inimigo chegasse à sua tribo, tá? Então o que acontecia? Como eu falei para vocês, a guerra para eles não era uma guerra por dominar, para cobrar impostos ou dominar para tomar as terras. Não, porque apesar deles ter aquela rincha entre eles, certo? Isso que alimentava para fazer a guerra e aquela coisa da honra, tá? Então, se uma tribo lutava pela outra, para ver quem tinha mais qualidade. Por exemplo, uma das coisas que acontecia era a antropofagia, tá? Que era quando um guerreiro ele era capturado e depois a tribo que vencia, né, que capturava ele, se alimentava da carne dele, porque ele sendo dos maiores guerreiros daquela tribo, tinha como homenagem para comer a carne dele. Claro que tinha muitos índios que eram um orgulho, por exemplo, quando ele era capturado, e era bem tratado, quando ele era capturado, bem alimentado, depois que ele era morto, quer dizer, mas esse cara morria com prazer de saber que a carne dele ia alimentar pessoas que iam passar o poder dele para essas pessoas. Isso era o que eles acreditavam. Tá? As duas tribos que mais praticavam isso eram os tupinambás e os amoré. Tá? Eles praticavam muito a antropofagia. Então, quando eles iam para a batalha, certo? Eles chegavam lá, brigavam entre eles e, claro, eles viam quem era o melhor guerreiro. E eles acabavam capturando esse guerreiro e levando eles para a tribo, tá? E isso, para aquele que era capturado, certo? Era uma honra, certo? E para os que iam matá-lo, era uma honra comer a carne dele. Olha só a coisa doida, né? Mas outra coisa também, tem uma história que foi contada no livro de Dom Pedro, eu esqueci o nome do autor do livro, Dom Pedro II, tá? Que conta uma história de um índio que era guerreiro e ele vai para uma dessas batalhas e ele foi capturado. E o pai dele, que era o cacique da tribo adversária, ele pediu pelo amor de Deus, dos nossos deuses, né? Porque eu falar Deus, mas não era o Deus cristão, mas o Deus deles, que eles eram politeístas, e pedindo que não matassem ele, nem comessem da carne dele, porque ele tinha que cuidar do pai que estava doente. Aí a tribo falou, não, a gente comer a sua carne? Um homem que faz isso não merece a honra de ser... Então libertaram ele. Quando ele voltou para a sua tribo, ao chegar lá, a tribo toda já sabia o que tinha acontecido, e o pai dele virou as costas para ele. Falou, meu filho, você desonrou a nossa tribo ao se negar, ao chorar para não ser a sua carne ser comida. Aí ele foi desprezado por toda a tribo e ele viveu vagando. Até que um dia ele respirou fundo e foi na outra tribo e saiu matando todo mundo, saiu
assim, guerreando e ganhando todo mundo. Quando os outros já estavam se rendendo, ele levantou e falou: agora vocês podem se alimentar da minha carne. Então ele foi morto e aquela tribo se alimentou da carne dele. Claro que o nome desse ritual é chamado de antropofagia, mas não deixa de ser um canibalismo, tá? Quando a pessoa come a carne, né, do ser humano, ou pode ser de outra espécie, a espécie que come a própria espécie é chamado canibalismo, tá? Então tinha essa prática que os portugueses ficavam até meio assustados em relação a tudo isso que acontecia dentro da história dessas tribos que faziam esses rituais, tá? Também tem um filme brasileiro que é até engraçado, que eu esqueci o nome do filme agora, na qual, numa das cenas do filme, tem duas mulheres que adoram, né, um homem que foi capturado, e diz que vão matar para comer a carne dele. E as mulheres prometem: não, você for morto, eu não vou. Mas quando ele é morto, elas são as primeiras a comer a carne dele. E falando para ele, prometendo que não ia comer da carne dele. Tá? Então isso era uma coisa cultural dos índios. Tá? Agora a gente falando um pouco dos índios, que a gente está falando um pouco dos índios do passado, com os seus rituais religiosos, certo? Vamos falar um pouco do índio agora, de hoje, tá? Por exemplo, normalmente muitos colocam os índios como no passado. Os índios viviam, os índios eram. Isso tudo, esse tipo de palavreado, parece que os índios, né, esses povos indígenas acabaram. E na realidade, a gente fala povos indígenas, mas na realidade são povos que têm nomes, como eu falei, o Ayamoré, o Tupinambá, o Tupi, o Guarani. Então, quer dizer, são tribos indígenas que eram povos que tinham nomes. É a mesma coisa quando a gente fala do continente africano. A gente fala da África como ela fosse uma coisa só. Quando você vê uma pessoa de origem do continente africano, você não fala, pô, o cara da África do Sul, o cara de Angola. Não, o cara fala que ele é africano. Então, como se diz, como se os povos, isso tudo é uma ideia realmente vista pelo colonizador, tá? O colonizador que botou isso pra gente, tá? Pra gente ver esses povos que viviam aqui como se fosse uma única pessoa, tá? E não era, tá? Eu até falei para vocês, os troncos linguísticos, por exemplo, muitas tribos tinham, às vezes, alguma coisa a ver, outras não. Por exemplo, nem todas as tribos praticavam antropofagia, tá? Então, para vocês verem como tinha diferença. Hoje, nos dias de hoje, claro que os índios conquistaram muito, demoraram para ser reconhecidos, tá? Até fundaram a FUNAI, que foi na época do governo militar, para lutar pelos direitos dos indígenas, tá? Já foram criadas várias leis no final do século XX, agora no início do século XXI, leis que protegem esses índios e as suas terras. Tem muita gente aí que fala assim, eu já ouvi falar, índio é brasileiro, então ele faz parte. Não, são povos, né, é uma nação dentro de outra. Tem uns que não reconhecem isso, mas são povos diferentes. Tanto é que muitos deles tentam conservar seu idioma e tentam conservar também a sua cultura. Apesar de muitos deles terem absorvido a cultura, vamos botar assim, a cultura branca, que nem o pessoal diz, né? Absorveu essa cultura branca, e eu acho que não poderíamos pensar assim. Os índios são o único povos que realmente eles protegem a terra. Para ele, a terra que eles lutam hoje, nos dias de hoje, é a terra na qual eles têm direito. Então, tem algumas pessoas que falam, índio, para que eles querem tanta terra? É deles. Isso tudo aqui é engraçado, que eu acho, que todo o país pertencia a eles. O Brasil todo era deles.
E vieram os portugueses para cá, atrás de terra, e expulsa eles. Tanto é que teve uma crônica na época que os portugueses falaram assim: vocês não brigam por terra, não? Não, isso aqui é terra. Serve para todos, para que eu quero terra? Eu não levo terra, quando morrer vai ficar terra aí. E os portugueses, mas não, vocês dizem, não, terra é terra. Tá? Então, dentro dessa, esperamos que os governantes do nosso país reconheçam esses povos. Tá? Tanto é que existe uma lei, por exemplo, tem as reservas indígenas. O índio, se caso praticar alguma coisa dentro das suas terras, certo? Dentro das suas reservas, ele, por exemplo, ele não é castigado aqui pela lei nossa. Agora, se ele sair de lá e fazer alguma coisa errada, ele responde aqui pela lei do branco, vamos botar assim. Tá? Por quê? Porque é uma nação dentro de outra nação. Apesar que alguns governantes não aceitem isso, que, por exemplo, as reservas indígenas elas são invadidas por garimpeiros, fazendeiros, tá? Que destroem, né, a floresta e vão avançando para dentro das terras desses índios. E falam, para que eles querem tantas terras? Mas os índios não são bobos, não. Eles têm conservado a sua cultura, apesar de ter absorvido a cultura branca, e os jovens de hoje, em muitas tribos, tentam conservar isso, até o próprio idioma. Tanto é que tem tribos que você for visitar, por exemplo, você chega lá, eles falam o próprio idioma, falam português. E outra, dentro das suas tribos, eles, por exemplo, ensinam a sua cultura, a sua história, o seu idioma, para não se perder. Tá? Tanto é que existe uma lei que hoje, né, depois da Constituição de 88, que diz que todos nós temos que aprender sobre a história dos indígenas e também dos descendentes da África, da história da África. Porque esses povos que vieram para cá, eles também fazem parte da nossa história. Porque toda a história que nós contamos são histórias de origem europeia, tá? Mas também temos que reconhecer os povos que vivem aqui. Não é que viveram, não usar o passado, são os povos que viveram, não. Os povos que vivem, porque os índios ainda estão aí. Tem muitos números aí que falam, né? Vou aqui mostrar para vocês, por exemplo, quando chegaram aqui, por exemplo, os portugueses eram de 2 a 4 milhões de indígenas. Hoje eles não passam, né, de 900 mil. Para vocês terem uma ideia, antigamente existiam várias tribos, hoje não passa de 100. Então isso é muito triste, porque o homem branco está acabando com a cultura, mas os índios são valentes e eles sabem, né, que tem que manter a sua cultura. Tá? Então, pessoal, quando falar de índio, por exemplo, uma das coisas que eu via muito no passado, quando eu era garoto, quando eu aprendi sobre a história indígena, eles falavam que índio é um povo preguiçoso. O povo preguiçoso tal dos índios. Não, eles não eram preguiçosos. Eles, por exemplo, eles vivem na tribo deles da coleta, né, de coletar o alimento na natureza, caçar. Porque os índios, eles não se deixaram escravizar. Então falavam que eles eram preguiçosos. Isso é ideia de colonizador. O índio não é preguiçoso. Tá? A história indígena é muito bonita, ainda mais dos povos que viveram. Viveram não, eu sempre usando o passado aqui. Vivem aqui no Brasil. Tá? Nós não podemos perder, tá, essa coisa dos povos que viviam aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham pego aí o que eu acabei de falar e também parar para pensar um pouco sobre esses índios que estão aqui e precisam ser protegidos, tá? Porque eles não são tão fortes como alguns grandes fazendeiros
empresas de garimpo que tentam entrar nas terras deles para destruir tudo, tá? Porque se acabar a floresta, se acabar com a natureza, não é eu que vou sofrer e de repente vocês. Quem vai sofrer é o futuro nosso, é os nossos descendentes, tá? Então pensem bem nisso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham pego aí sobre a história dos índios, tá? Que a gente já tinha conversado um pouco na semana passada sobre esse assunto e aqui a gente encerra, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, né, desse capítulo lá no final, tá? E depois a gente vai corrigir, tá? Pessoal, um abraço, se cuidem e até a próxima videoaula.